Exercício número 1 da aula 82 do terceiro ano do ensino médio. Leia o enunciado abaixo e responda o que se pede. Então, dados os complexos z igual a 3 vezes cosseno de π sobre 16, mais i vezes o seno de π sobre 16, e outro número complexo w, 6 vezes cosseno de π sobre 4, mais i vezes o seno de π sobre 4, determine z dividido por w. Então, nós vamos pegar o número z e vamos dividir pelo número w. Tá? Agora, como é que acontece uma divisão de números complexos? Então, olha o procedimento que nós vamos fazer aqui. Ó. Nós vamos pegar o módulo do primeiro número e dividir pelo módulo do segundo dentro do parênteses. Vamos pegar o ângulo do primeiro número e diminuir do ângulo do segundo número. No seno, diminuir o ângulo do primeiro número pelo segundo número. Tá? Então, quem vai ficar no numerador? Quem vai ficar em cima? Vai ficar o número z. Então, vamos determinar aqui. Ó. Z, essa é a conta que eu vou fazer, dividido pelo w. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar o módulo de z. Qual que é o módulo de z? É 3, dividido pelo módulo de w. Qual o módulo de w? É 6. Abre parênteses. Agora eu vou fazer o cosseno. Vou fazer uma subtração. Veja bem, o primeiro que está em cima, então é π sobre 16 menos o ângulo que está embaixo, π sobre 4, mais i vezes o seno daquele ângulo que está no numerador, né? Então, o z, π sobre 16 menos o que está embaixo, π sobre 4. Fecha parênteses aqui. Então, olha só, utilizei a minha regrinha da divisão dos números complexos para montar a minha estrutura. A partir de agora, eu começo a resolver esse problema. Tá? Então, veja bem, z dividido por w. Olha o que vai acontecer. A primeira coisa que eu posso fazer aqui, eu posso simplificar por 3, já que é uma divisão, e simplificar por 3. Isso vai dar quanto? Vai dar exatamente 1 sobre 2. 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. Abre parênteses. Cosseno. Agora eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. π 16 avos menos π sobre 4. Vamos fazer aqui no canto, porque eu quero que vocês percebam que é a mesma conta que eu vou ter que fazer aqui, ó. Então, serve para os dois ângulos, tá? Então, vamos fazer com calma aqui, ó. π sobre 16 menos π sobre 4. Como é que eu resolvo esse problema? Eu tenho frações que têm denominadores diferentes. Qual é o mínimo... O que eu faço? Mínimo múltiplo comum. Qual o mínimo múltiplo comum entre 16 e 4? É o próprio 16, certo? Então, agora, como é que eu resolvo? Como é que eu continuo resolvendo? Esse 16, o mínimo, divide o número que está embaixo e o resultado a gente multiplica pelo número que está em cima. 16 divididos por 16 é 1. E 1 vezes π é o próprio π. Agora eu vou para a segunda. Divido pelo número de baixo, o resultado eu multiplico pelo número de cima. 16 dividido por 4 é 4. E 4 vezes π vai dar 4π. A partir daqui, eu já tenho o resultado da minha conta. Vejam bem, 1π menos 4π vai dar menos 3π 16 avos. Certo? Então, o resultado dessa conta que estava aqui dentro, como é que é? Negativo 3π sobre 16.
mais I vezes o seno. Percebe que é o mesmo ângulo? É a mesma conta? Então, vai ficar negativo 3π sobre 16. Esse aqui é o resultado dessa nossa divisão que nós estávamos procurando. É 1/2 vezes o cosseno de menos 3π sobre 16, mais I vezes o seno de menos 3π sobre 16. Esse é o resultado da nossa divisão. No exercício número 2, diz o seguinte: leia o enunciado abaixo e responda o que se pede. Sabendo que Z1 é igual a 2 vezes cosseno de 30 graus mais I vezes o seno de 30 graus, e o Z2, 8 vezes o cosseno de 150 mais I vezes o seno de 150, determine Z2 dividido por Z1. Quero que vocês percebam comigo que essa ordem aqui ela é muito importante, tá? Por quê? Olha aqui, ó, a nossa formulazinha na divisão de números complexos, tá? Porque quem está em cima, nós vamos pegar o ângulo e diminuir de quem está embaixo. Nesse caso, o Z2 está em cima. Então, nós vamos pegar o ângulo do Z2 e diminuir do ângulo do Z1. Mas vamos fazer com calma e passo a passo para a gente perceber aqui. Ó. Z2 dividido pelo Z1. Vamos lá. Qual é o complexo do Z2? Complexo não, perdão. O módulo é 8 dividido pelo módulo do Z1, que vale 2. Olha como é importante a gente saber essa ordem. Abre parênteses. Agora vamos lá. Cosseno. Vou abrir um parênteses aqui dentro do ângulo. Eu vou pegar o ângulo do Z2, porque ele que está no numerador. Então, é 150. E vou diminuir do ângulo do Z1, porque ele está no denominador. Perceberam como é importante a gente saber essa ordem? Tá? E agora vou fechar parênteses aqui. Mais I vezes o seno, aqui vai acontecer exatamente a mesma coisa que a gente fez lá. O 150, que é do numerador, diminuído do 30, que é do denominador. Pronto. Agora vamos fechar aqui o parênteses. Certo? Agora vamos continuar na nossa divisão. Z2 dividido por Z1. Vamos lá. 8 dividido por 2 é 4. Abre parênteses. Cosseno de 150 menos 30, cosseno de 120 graus. Mais I vezes o seno também de quanto? De 120 graus. Agora aqui sim eu fecho parênteses. Só que nessa atividade nós vamos ir além. Nós vamos representar esse número de Z2 dividido por Z1 não na sua forma trigonométrica. Essa aqui é o que a gente chama de forma trigonométrica. Vou escrever aqui, ó. Nós vamos representá-lo na sua forma algébrica. Como é que é a representação na sua forma algébrica? Vamos relembrar. Z é igual a A mais BI. Essa é a representação que nós vamos fazer desse número ali. Ele está na sua forma trigonométrica e nós vamos representar na sua forma algébrica. Agora que faz sentido essa circunferência trigonométrica que eu acabei de colocar ali. Tá? Então, vamos lá. Então, o Z2 dividido pelo Z1 vai ser igual a 4 vezes
Qual é o cosseno de 120? Vou aproximar aqui para a gente dar uma olhadinha. Ó. E vamos relembrar algumas coisas. Este é o eixo cosseno, certo? Agora nós vamos lá no ângulo 120. Nós vamos observar aqui, ó, que ele projeta exatamente no negativo 1/2. Então, o cosseno de 120 vale quanto? O cosseno de 120 vale negativo 1/2. Então, vamos colocar aqui, ó, negativo 1/2 mais I vezes. Vamos aproximar para ver qual é o seno de 120. O seno de 120 é a projeção que ele vai fazer aqui no eixo seno. Ó, raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos voltar aqui e vamos colocar raiz quadrada de 3 sobre 2. Certo? Pois bem, estamos quase lá. Agora veja bem, esse 4 ele vai multiplicar tanto 1/2 quanto o raiz quadrada de 3 sobre 2i. Só vamos deixar bem bonitinho aqui, ó. 4, abre parênteses, menos 1/2 mais raiz quadrada de 3 sobre 2i. Agora sim, ficou mais parecido aí com a nossa forma algébrica. Só tenho que lembrar que esse 4 vai multiplicar 1/2 e esse 4 também vai multiplicar raiz quadrada de 3 sobre 2. Continuando a nossa conta aqui, como é que eu faço essa multiplicação? Então, o Z2 dividido pelo Z1 vai ser igual a 4 vezes 1/2. Vamos fazer aqui? 4 vezes 1/2. Eu tenho que lembrar que embaixo desse 4 existe o número 1, e isso aqui é uma multiplicação de frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 1 é 4. 1 vezes 2 é 2. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Como aqui é mais e a fração é menos, mais com menos dá menos. Então, vai ficar negativo 2. Já apareceu o nosso A. Agora, eu vou multiplicar esse 4 pelo raiz quadrada de 3 sobre 2. Fazer o mesmo procedimento que eu fiz lá. Primeiro jogo de sinal. Mais com mais, vai ficar mais. Agora, vamos multiplicar ali no cantinho 4 vezes o raiz quadrada de 3 sobre 2. Lembre-se, embaixo do 4 existe o número 1, tá? Numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 1 raiz de 3, lembre-se, esse 4 que está fora da raiz, ele multiplica esse número que está antes da raiz, que é o número 1. Então, vai ficar 4 raiz quadrada de 3. 1 vezes 2 vai dar 2. Agora, aqui eu posso simplificar, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, essa resposta é 2 raiz quadrada de 3. Como o valor de B, vai aparecer 2 raiz quadrada de 3i. E agora sim, eu tenho a resposta para o meu probleminha. Ao fazer essa divisão, na sua representação algébrica, menos 2 mais 2 raiz de 3